Olá pessoal, hoje a nossa aula vai ser sobre a matriz inversa, uma fórmula para inversa, um teorema que vai nos dar uma fórmula para a inversa. Em relação ao que a gente viu nas aulas passadas, o que a gente vai precisar, que vai ser importante para essa aula, é a expansão em cofatores para o determinante. Então vocês lembram da aula passada? A gente provou, né, o teorema da expansão em cofatores. Então a gente mostrou, pode escrever. A gente pode escrever então o determinante como uma expansão na coluna K. Então nesse caso a gente vai estar somando no índice da linha aqui, tá? D1 é n, onde n é a dimensão da matriz, então aqui eu vou estar considerando a matriz n por n. Ou a gente pode somar também na coluna, no índice da coluna, que é a chamada expansão na linha J, e isso a gente pode escolher qualquer coluna ou qualquer linha para fazer essa expansão em cofatores. Lembrando também que o elemento JK da matriz de cofatores de uma certa matriz A é definido como menos 1 elevado na J mais K, determinante do menor a JK. Lembrando, o menor a JK é uma matriz de ordem de dimensões n-1 por n-1, que é obtida excluindo-se a linha J e a coluna K da matriz A. Tá? Então, basicamente isso que a gente precisa. Bom, vai ter outros resultados auxiliares, mas da aula passada eu quero começar chamando a atenção sobre esse resultado aqui, que vai ser importante para as provas que a gente vai fazer hoje. Tá? Bom, a definição. Então a gente vai falar sobre matriz. A gente vai falar sobre matriz inversa. A definição de matriz inversa é a seguinte: se tu tem lá uma matriz, então A n por n, a inversa dessa matriz é denotada por A na menos 1, tá? Bom, mas a inversa não é levar A na potência menos 1, tá? É outra coisa, tá? Essa é só uma notação. Então A na menos 1 é a notação para a inversa de uma matriz, e a inversa de uma matriz é uma matriz n por n, tal que se tu multiplicar a matriz A pela esquerda, por essa matriz inversa, né, ou pela direita, isso vai te dar a identidade, tá? Então esse IN que eu estou usando aqui é a identidade n por n. Tá? Então essa aqui é a definição do que é uma matriz inversa. Tá? Bueno, agora o teorema que a gente vai provar em relação à matriz inversa é o seguinte. Então o teorema diz que uma matriz qualquer, A n por n, possui inversa se e somente se o determinante dessa matriz é diferente de zero, tá? Vou escrever assim: existe A menos 1, se e somente se. Então se existe A menos 1, implica que o determinante de A é diferente de zero, e se o determinante de A é diferente de zero, implica que existe a matriz inversa, tá? Então esse é o teorema. Durante a prova, tá? Na verdade a gente vai provar esse teorema usando uma forma explícita para os elementos de matriz, da matriz inversa para a matriz inversa, tá? Que vai ser a seguinte, ó. Então, no caso de existir a inversa, ela pode ser dada, os elementos de matriz
J e K, a menos 1 JK, né, o elemento JK da matriz inversa, vai ser, a matriz inversa vai ser a transposta da matriz de cofatores dividido pelo determinante da matriz A. Tá? Então vai ser a matriz de cofatores, o elemento KJ, tá? Dividido pelo determinante da matriz A. Tá? Então é mais fácil para lembrar, transposta da matriz de cofatores dividido pelo determinante da matriz A. Essa é a inversa de uma matriz. Tá? Prova. Então vamos lá para vamos provar esse teorema, tá? A primeira, eu vou começar pela parte mais simples, que é eu vou assumir que a matriz inversa existe, tá? Então assume que A menos 1 existe. Então assume que existe a inversa. Então eu quero provar que isso implica que o determinante da matriz A não pode ser igual a zero, tá? Para fazer isso, ó, eu vou considerar o determinante de A na menos 1 vezes A. Tá? Um resultado auxiliar que a gente vai precisar aqui de aulas passadas é que o determinante do produto de duas matrizes é o produto dos determinantes. Tá? Então isso aqui vai ser igual ao determinante da matriz inversa vezes o determinante da matriz A. Tá? Mas se a inversa existe, né, por definição, o produto A na menos 1 vezes A vai dar identidade. Tá? Então isso aqui também é igual ao determinante da identidade. A identidade é um caso particular de uma matriz triangular. Tá? E nas aulas passadas também a gente viu que o determinante de uma matriz triangular é o produto dos elementos da diagonal principal dessa matriz. Tá? Então no caso aqui a identidade, os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1. Tá? Então o produto desses elementos vai dar 1. Então, ó, pessoal, como o produto desses dois determinantes aqui tem que te dar igual a 1, isso não vai acontecer se o determinante de A for igual a 0, independente do valor do determinante de A menos 1, tá? Então, a gente vê que o determinante de A aqui não pode ser igual a 0, tá? Então, isso aqui implica que o determinante de A, para que esse produto aí dê igual a 1, né? Forneça 1, o determinante de A é diferente de 0. Tá? Então, se existe a inversa, vou colocar um ponto aqui. Então, se existe a inversa, a primeira parte, né? Se existe a inversa, o determinante da matriz tem que ser diferente de 0. Tá? Agora a segunda parte, vou botar uns 2 asteriscos aqui. A segunda parte da prova, então a gente provou a ida, né? Então, assumiu que existe a inversa, provou que o determinante tem que ser diferente de 0. Agora a gente vai assumir que o determinante é diferente de 0. Então eu vou assumir que o determinante dessa matriz A é diferente de 0 e eu quero provar que existe a inversa. Tá? Então eu vou começar fazendo o seguinte, ó. Se o determinante de A é diferente de 0, eu posso, claro, dividir o determinante de A pelo determinante de A. E isso é igual a 1. Tá? Então eu sempre posso fazer isso. Agora aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a expansão em cofatores para o determinante, soma AJK, cofator de A, elemento JK, e eu vou usar a expansão em cofatores na linha J, tá? Então, determinante. Agora, 1, se nós pensar aqui na definição da matriz inversa, ó, os elementos, como isso aqui, esse produto aqui tem que dar matriz
identidade, os elementos na diagonal, ou seja, se nós pensar em algo desse tipo aqui, A-1, o elemento JJ, isso tem que dar 1, né? Porque é o elemento, isso aqui é igual ao elemento JJ da matriz de identidade. Tá? Então, essa expressão, que é igual a 1 aqui, eu teria que transformar ela já em algo desse tipo. E ao fazer isso, eu vou ver um candidato, uma candidata para a matriz inversa, tá? Então, eu vou dizer que soma em K, né? Estou somando em K, de 1 a N. Eu vou dizer que aqui, ó, vejam que eu não tenho, lembrando, deixa eu colocar aqui num cantinho, vou colocar aqui embaixo, lembrando, quando eu falei lá do produto de matrizes, né? Quando a gente tem o produto de duas matrizes quaisquer A e B, o elemento JK desse produto vai se soma em L a JL BLK, tá? Então a soma, o índice da soma aqui é o índice interior aqui, digamos, tá? Esses dois índices são os índices de fora aqui, tá? Então aqui, ó, eu tenho elementos de matriz, mas o índice da soma, que é o K, não é o índice interior, tá? Seria o segundo índice da primeira matriz, mas não é o segundo índice da segunda matriz, tá? Então para mim ter não é o primeiro índice da segunda matriz. Então tem que transformar isso no primeiro índice, tá? O K ali no primeiro índice, como eu estou fazendo essa soma em K. Tá? Então eu vou chamar esse cofator de A, JK, dividido pelo determinante de A, do elemento. Então aqui eu estou definindo isso, né? Vou assumir que é isso aí. E depois a gente vai fazer manipulações adicionais para provar que isso realmente é essa candidata a matriz inversa de fato vai nos dar os elementos como a gente quer, tá? Para o produto da inversa pela matriz. Tá? Então aqui eu vou dizer que esse cara aí é o elemento KJ da matriz inversa. Tá? E aqui sim, ó, daí eu posso aqui identificar o elemento de matriz do produto de duas matrizes. Tá? Então isso aqui vai ser o elemento JJ do produto de A por A menos 1. Tá? Então, não é uma definição, a gente na verdade fez uma identificação. Então a gente identificou a menos 1, o elemento KJ, então vai ser o elemento JK da matriz de cofatores dividido pelo determinante de A, ou seja, a inversa, então a gente identificou como a matriz de cofatores de A transposta dividido pelo determinante de A. Tá? Tá, então aqui está tudo certo, né? Como tem que ser, então isso aqui vai ser o elemento JJ da matriz de identidade, que tem que ser igual a 1, e é igual a 1 através dessa identificação aqui. Eu deixei como exercício para vocês verificar, vocês vão fazer parecido, tá, pessoal? É só usar essa mesma ideia aqui, com a expansão não na linha J, mas na coluna K. Aí vocês vão mostrar também, então temos também, vocês vão mostrar que A-1, A, JJ é igual a 1, tá? Então como tem que ser, né? Se a gente identificar os elementos, a matriz inversa dessa forma, então a gente tem que o produto de A por A-1, os elementos da diagonal disso, né, dessa matriz, dessa nova matriz, são iguais a 1, como tem que ser, e de A-1A também são iguais a 1, como tem que ser. Tá? Agora, para que essa proposta aqui de inversa seja
seja realmente uma inversa, a gente tem que ter também tem que ter que o A-1A, se a gente usar um índice J e K, né, para J diferente de K, tem que ser igual a A-1, elementos J, K, tem que ser igual a 0 para J diferente de K. Tá? Então a gente tem que mostrar, ainda falta mostrar que, para mostrar que essa proposta de inversa é realmente uma inversa, falta mostrar que os elementos fora da diagonal, para esse produto, né, que são os elementos fora da diagonal da identidade, da matriz de identidade, eles são iguais a 0. Então isso que a gente vai provar na sequência. Tá? Deixa eu só aqui, eu vou passar para cá porque não vai precisar de espaço, mas pensa, aqui não é, a gente quer provar que é igual a 0, mas dá para ter uma pista disso pelo seguinte, ó, pega um A-1A, o elemento JK, isso aqui vai ser soma, um elemento L, né? A-1 JL A L K. Aí usa agora essa proposta de matriz inversa, né? Que é 1 sobre determinante de A. Eu já vou colocar o 1 sobre determinante de A em evidência. Tá? Lembrando, a gente está assumindo que o determinante de A é diferente de 0. Agora na segunda parte da prova, soma em L. Já vou colocar o elemento de matriz aqui do A para a esquerda, e aqui vai ter então o cofator, o elemento da matriz de cofatores de A, só que é a transposta, né? Então é o LJ. Tá? Vejam que isso aqui, ó, essa soma aqui, tem uma certa similaridade com a expansão em cofatores para o determinante, mas não é bem isso. Ó. Vejam que eu tenho a soma em L, tenho o índice L da linha aqui, aqui e aqui. Ó, tá? Então, se eu tivesse K e K aqui, ó, ou J e J, tanto faz, eu estaria, isso aqui eu identificaria como a expansão em cofatores para o determinante da matriz A. Mas não é bem a matriz A, não pode ser bem a matriz A. Tá? Porque eu tenho que ter o índice K e o J aqui diferentes. Tá? Então o que eu vou fazer, eu vou considerar uma outra matriz, que eu sei que o determinante dela é nulo, e onde eu vou conseguir fazer essa troca. Tá? Quando eu fizer a expansão em cofatores dela, eu vou conseguir em algum momento lá trocar um índice de uma coluna pela outra. Tá? Então como é que eu defino essa matriz? Eu vou considerar uma matriz que é igual à matriz A, tá? A menos de uma coluna, da coluna J, né? Que vai ser igual à coluna K da matriz A. Tá? Então, para essa nova matriz B, ela vai ter duas colunas iguais, que vão ser a coluna J e a coluna K. Tá? Dessa matriz. Então eu sei que, pelos resultados também das aulas anteriores, eu sei que o determinante dela, dessa matriz B, é igual a 0. Então a gente vai considerar uma matriz B, deixa eu escrever ela toda aqui, dando atenção para as colunas J e K, tá? E para a linha, como eu estou somando na linha L aqui, deixa eu só fazer, tá, não vou deixar assim. Tá? Então eu vou ter aqui, B, J, a linha vai ser L-1, J-1, B, L-1, J, B, L-1, J mais 1, assim vai, até B, L-1, K-1, B, L-1, K, B, L-1, K mais 1,
Eu tenho aqui BL, J menos 1, BL, J, BL, J mais 1, BL, K menos 1, BL, K, BL, K mais 1, aqui continua, BL mais 1, J, eu tenho que escrever isso porque depois vai ser importante identificar os menores dessas matrizes, tá? Então vou ter que escrever tudo aqui. J menos 1, BL mais 1, J, BL mais 1, J mais 1, BL mais 1, K menos 1, BL mais 1, K, BL mais 1, K mais 1. Tá, então eu estou assumindo que essa matriz, estou usando na verdade, né, que essa matriz é igual à matriz A menos da coluna K, que é igual à coluna J dessa matriz. Tá? Então aqui, eu vou ter B, L menos 1, desculpa, A, né? A, L menos 1, J menos 1, A, L menos 1, J, A, L menos 1, J mais 1, A, L menos 1, K menos 1, A, L menos 1, J, A, L menos 1, K mais 1. A, L, J menos 1, A, L, J, A, L, J mais 1, A, L menos 1, A, L, desculpa, K menos 1, A, L, J, A, L, K mais 1, A, L mais 1, J menos 1, A, L mais 1, J, A, L mais 1, J mais 1, A, L mais 1, K mais 1, que é A, L mais 1, J, A, L mais 1, K mais 1. Tá? E pontinhos, pontinhos, pontinhos. Tá. Então tá, tu tem a matriz B, então eu estou assumindo que a coluna K da matriz B é igual à coluna J, ela é toda igual à matriz A, matriz B, né? A menos a coluna K, que é igual à coluna J da matriz A, tá? Então essas duas colunas são iguais, aí eu já sei, né? Eu já sei que o determinante da matriz B, já vou começar com isso, né? Se a matriz tem duas colunas iguais, vocês verificaram isso no exercício, o determinante da matriz B é igual a zero. Aí vejam, é isso que eu quero provar. Eu quero provar que o determinante dessa matriz aqui pode ser escrito dessa forma. Tá? E aí eu sei que ele é zero, e aí eu consigo provar que esses elementos fora da diagonal principal do produto da inversa pela matriz são iguais a zero. Tá? Outra coisa que eu vou precisar aqui para provar isso são os menores. Então, se eu considerar o menor LK da matriz B, tá? Eu vou pegar aqui a matriz B, vou deletar a linha L e a coluna K, que é essa aqui, tá? Então eu teria algo como tá aí. A, L menos 1, J menos 1, A, L menos 1, J, A, L menos 1, J mais 1, assim vai, A, L menos 1, K menos 1, A, L menos 1, K mais 1, tá? A linha K, a coluna K sumiu, né? Aqui vai. Aí eu apaguei a linha L, eu já vou para a linha L mais 1, J menos 1, A, L mais 1, J, A, L mais 1, J mais 1, A, L mais 1,
K menos 1, A, L mais 1, K mais 1. Tá? Tá, aí o outro menor que eu vou precisar para fazer, quando eu vou fazer a expansão em confatores para esse determinante e fazer eu vou ter que fazer uma troca para poder aparecer dois índices diferentes aqui, é o menor BLJ, tá? Então eu vou apagar aqui, excluir a linha L e a coluna J, tá? Vejam que quando eu fizer isso, ó, eu vou ter uma matriz parecida com essa, porque aqui ó, eu vou ter esses três termos aqui, esses três termos aqui, mas não vou mais ter esse aqui, tá? Então vai ser igual a essa matriz, só que ao invés dessa coluna tá aqui, ó, ela vai estar aqui, tá? Então o menor BLJ vai ser A, L-1, J-1, A, L. Eu estou apagando a coluna J agora, né? Então vai ser, vou pular aqui para J mais 1. J mais 1. A, L-1, K-1, A, L-1. Lembrando que a coluna K da matriz B é igual à coluna J da matriz A. Então aqui no lugar da coluna K eu coloco o índice J para dizer isso, né? A, L-1, K mais 1. A, L mais 1, J menos 1, A, L mais 1, J mais 1, A, L mais 1, K menos 1, A, L mais 1, J, A, L mais 1, K mais 1. Tá. Bom, então olhando para esses dois menores aqui, eu deveria ter escrito os dois na mesma página, mas olhando para esses dois menores aqui, a gente vê que um é obtido do outro através de K menos J trocas de colunas, tá? Então eles são o determinante dos dois, o importante vai ser que o determinante dos dois é proporcional, tá? Então vai ser o determinante de um vai ser menos 1 elevado na K menos J vezes o determinante do outro, tá? Aí com isso agora a gente pode manipular a expressão pro determinante da matriz B e colocar, então a ideia é colocar ela nessa forma aqui, tá? Então eu sei que o determinante da matriz B é igual a 0. Agora a gente pode fazer a expansão na linha L, tá? Desculpa, a expansão, eu vou ter que fazer a expansão, eu vou somar na linha e eu vou expandir numa certa coluna, tá? Aqui a coluna não vai importar, pode ser a coluna J ou a coluna K, porque o importante é que eu vou fazer a troca depois. Então aqui eu vou ter L, K, LK, cofator, desculpa, aqui é B, né? Estou expandindo a matriz, o determinante da matriz B. BLK. Tá. Tá, então deixa eu colocar na J, né? Porque lá na matriz eu troquei a coluna K pela coluna J, então eu vou colocar aqui na J. Porque daí eu já posso trocar pelos elementos de matriz do A. Tá. Então aqui eu posso continuar aqui e reescrever isso aqui como soma em L, BLJ, o elemento da matriz de cofatores LJ, então vai ser menos 1 elevado a L mais J, determinante do menor
LJ. Tá? Tá, então agora apareceu o determinante desse menor aqui, BLJ. Lembrem que aqui eu tenho dois índices iguais, ó, eu tenho LJ e LJ, mas lá nos elementos de matriz do produto de A-1 por A aparece LJ e LK. Tá? Então eu tenho que fazer aparecer aqui um LK. Tá? Então eu faço aparecer aqui o LK colocando o menor LK no lugar desse determinante aqui. Mas para mim poder fazer isso, como essa matriz aqui é obtida da anterior, né? Desse menor aqui por K menos J trocas de colunas, eu posso fazer o seguinte, né? Eu vou ter aqui soma em L, BLJ, menos 1 na L mais J, menos 1, K menos J, tá? Que é o número de trocas de colunas que eu tenho que fazer para obter um menor do outro. Determinante B, agora LK, tá? Então troquei pelo determinante de B, LK. Isso aqui, ó, o índice J some, só vai sobrar o índice K. Então isso aqui é igual a menos 1 elevado na L mais K. Mas menos 1 elevado na L mais K vezes o determinante do menor BLK é o elemento LK da matriz de cofatores. Tá? Então BLJ, cofator de A, elemento LK. Tá? Desculpa, cofator de B. Tá, depois eu vou escrever tudo em termos de A. Desculpa, outra coisa que eu deixei, esqueci. Tá, não, é isso mesmo, é isso aí mesmo, tá certo, eu achei que tinha esquecido do determinante de A, mas é isso aí mesmo. Tá, agora que vai aparecer o determinante de A. Tá, então, já consegui escrever uma expressão que tenha índices LJ e LK. Agora falta fazer aparecer a matriz A, né? Então, os elementos da coluna J da matriz B são iguais aos elementos da coluna J da matriz A. Então eu posso trocar simplesmente esse B ali por A. Quando eu tiro como a matriz B é igual à matriz A menos da coluna K, que é igual à coluna J aqui, quando eu considerar a matriz de cofatores, né, que está relacionada com o menor, como eu vou excluir a linha K, o resto da matriz fica igual, tá? Então esse menor LK da matriz B é igual ao menor LK da matriz A, tá? E portanto o elemento da matriz de cofatores também vai ser igual. Então isso aqui fica cofator de A, elemento LK. Tá? Aí agora eu pego, para fazer aparecer a matriz inversa, eu tenho que dividir aqui pelo determinante de A, então, e multiplicar pelo determinante de A, que é diferente de zero, então eu posso fazer isso. Aí eu fico com o determinante de A, coloco em evidência, vezes soma em L, a LJ, A menos 1, lembrando que a matriz inversa vai ser a transposta da matriz de cofatores, então isso aqui vai ficar o elemento KL, tá? Da inversa. Mais uma manipulaçãozinha para colocar isso aí como um produto, né? Então isso aqui vai ficar soma em L. Lembra o índice da soma tem que ser o índice interno. Tá? Então colocando assim, A menos 1 KL é A LJ, eu vejo que isso aqui é igual a determinante de A vezes o elemento KJ. Tá? Desculpa, aqui no início eu esqueci de mencionar, mas claro, se eu estou falando de colunas diferentes aqui, eu estou assumindo que o K é maior que J, tá? Eu
acabei não mencionando. Então, o que vai ser importante para nós é que o K é diferente de J. Tá? Bom, então, aqui, como o determinante de A é diferente de zero, para que essa expressão aqui seja zero, isso aqui implica que A menos 1, A, KJ é igual a zero para todo K diferente de J. Tá? Aí eu deixei para vocês fazer como exercício a demonstração que A menos 1, KJ é igual a zero também para todo K diferente de J. Tá? Aí tendo com isso a gente conclui, né? Então a gente provou que o determinante de A ser diferente de zero implica que se nós identificar essa matriz inversa como a transposta da matriz de cofatores dividido pelo determinante de A, a gente tem que A menos 1A é igual a A menos 1, que é igual a identidade. Tá? Aí com isso fica completa a prova desse teorema. Então a gente provou que para uma matriz qualquer, aqui a gente está considerando matrizes complexas, mas vai valer para matrizes reais, para uma matriz qualquer existe a inversa dessa matriz, se somente se o determinante dela for diferente de zero. Tá? E se, nesse caso, né, do determinante ser diferente de zero, a matriz inversa de uma certa matriz é a transposta da matriz de cofatores dividido pelo determinante daquela matriz. Tá? Então, só para dar um exemplo de cálculo, considerar aqui uma matriz particular e fazer então o cálculo da sua inversa. Então eu vou considerar aqui A, essa matriz, uma matriz 2 por 2, 2, 3, 5 e 7. Então a primeira coisa que vocês têm que fazer, será que essa matriz tem inversa? Como é 6 somente C, eu vou olhar para o determinante da matriz, que é 2 vezes 7 menos 3 vezes 5. Tá? Então é 14 menos 15, é menos 1, que é diferente de zero. Então essa matriz tem inversa. Tá? Então agora eu vou lá e vou calcular essa inversa. Tá? A inversa, então lembrando, é cofatores de A transposta dividido pelo determinante de A. Tá? Ou, em termos de elemento de matrizes, né? Se você quiser calcular elemento por elemento agora, o elemento JK vai ser o elemento KJ da matriz de cofatores dividido pelo determinante de A, ou menos 1 elevado na K mais J, determinante do menor a KJ dividido pelo determinante de A. Tá? Então aqui, por exemplo, A menos 1, o elemento 1, 1, vai ser menos 1 elevado na 1 mais 1, determinante do menor a 1, 1, dividido por, o determinante de A é menos 1, né? Então eu já vou dividir por menos 1. Eu vou colocar aqui, dividido por menos 1. Tá. Então isso fica menos determinante. O menor, bom, aqui é trivial, né? Eu vou deixar para vocês fazerem um exercício que é para uma matriz 3 por 3, mas nesse caso é bem trivial. Eu vou tirar a linha 1 e a coluna 1. Então só sobra o número 7. Tá? O determinante de um escalar é o próprio escalar. Então esse elemento de matriz é igual a menos 7. A menos 1, 1, 2.
Então é menos 1 elevado na 2 mais 1, né? K mais J, determinante do menor 2, 1, dividido por menos 1. Tá? Então isso aqui é mais, né? Menos 1 dividido por menos 1, mais 1. A determinante do menor, linha 2, coluna 1. Tá? Então é o número 3. A menos 1, 2, 1. Então aqui menos 1, 1 mais 2, determinante do menor 1, 2. Aqui também é mais, determinante de, tira a linha 1, coluna 2, sobra o número 5. Então A menos 1, 2, 2, fica menos 1 na 2 mais 2, determinante do menor a 2, 2, dividido por menos 1, então é menos, determinante de, tira a linha 2, coluna 2, sobra o número 2, menos 2, tá? Então A menos 1 vai ser menos 7, 3, 5 e menos 2. Tá? Então essa matriz, a matriz inversa dessa matriz 2 por 2 aqui. Aí para verificar que nossos cálculos estão certos, tá? A gente faz essa multiplicação aqui para ver se dá a identidade, tá? Então fica aqui 2, 3, 5, 7, multiplico por essa matriz inversa ali. Menos 7, 3, 5, menos 2, tá? Então vai ficar 2 vezes menos 7, menos 14, mais 3 vezes 5, 15, tá? Então menos 14 mais 15, 1. Aqui fica 2 vezes 3, 6, menos 6, 0. Aí, menos 35, mais 35, 0. 15, menos 14, 1. Tá? E aí se vocês fizerem a multiplicação inversa aí também dá a mesma coisa, tá? Se vocês multiplicar A menos 1 por A, também vai dar a identidade, tá? Então nesse caso está verificado que o cálculo está certo. Teria que verificar, né, os dois, tá? Pegar essa e multiplicar por essa pela esquerda. Vocês vão ver, é fácil de ver que também dá igual a identidade, tá? Um último resultado em relação à inversa em si, tá? A inversa do produto. Que não vai usar essa fórmula explícita dela, é só mais uma manipulaçãozinha. Tá? A inversa do produto, para vocês lembrar, não é o produto das inversas, mas é o produto das inversas em ordem trocada, tá? AB, a inversa do produto de A por B, né, vai ser o produto da inversa de B pela inversa de A. Tá? Aí como é que a gente pode verificar isso? Então a verificação disso a gente faz da seguinte forma, pega, por definição, né, eu vou considerar aqui que A e B são matrizes n por n, quando o determinante é diferente de zero, então possui inversa, e que o produto de A por B também é uma matriz n por n quando o determinante é diferente de zero, então ela possui inversa. Tá? Senão não faria sentido falar da inversa do produto. Tá, tá, então aqui, ó, isso aqui é a definição. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, e eu tenho A e B aqui, eu vou multiplicar pela inversa de B, nos dois lados dessa equação, porque aqui eu sei que isso aqui é igual a identidade, tá? B no menos 1 é igual a identidade, então sumir com o B do lado esquerdo, a identidade vezes qualquer matriz é a própria matriz, tá? Então aqui o que sobrou é a inversa do produto vezes A,
igual a B menos 1. Tá? Aí eu pego e multiplico pela inversa do A, nos dois lados da equação. Tá? Aí isso aqui também é igual à identidade e pronto, tá demonstrado esse resultado aqui. Então a inversa do produto é o produto das inversas em ordem trocada. Tá? Então esse é um resultado que se usa bastante, vale também para transposta, para adjunta, esse tipo de coisa, mas isso a gente vai ver em mais detalhes mais adiante. Tá? Agora seguindo, pessoal, eu quero falar rapidamente sobre duas aplicações da inversa. Deixa eu colocar isso aqui no cantinho. Uma dessas aplicações é para a solução de sistemas de equações lineares não homogêneos. Tá? Então, vou considerar sistemas de equações lineares não homogêneos. Um sistema de equação linear não homogêneo é algo do tipo assim: tu tem uma matriz A multiplicada por um vetor. Eu vou usar essa notação aí para um vetor, tá? Essa notação aqui, ó, isso aqui é equivalente a essa notação aqui. E esse vetor aqui é x. Tanto faz o nome, mas a gente costuma chamar de x. Tá? Então, eu tenho A vezes um vetor x igual a um vetor y. O A é uma matriz chamada matriz de coeficientes, é uma matriz n por n. O x e o y são vetores ou matrizes coluna, tá? Então vão ser C n por 1, tá? Tem uma coluna e n linhas. E aqui é não homogêneo, tá? Essa parte aqui, não homogêneo porque eu estou assumindo que o y não pode ser o vetor nulo, tá? Ele não pode ter todas as componentes iguais a zero. Quando esse é o caso, se o determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero, que isso vai implicar que existe a inversa, né? Eu posso conseguir a solução desse sistema de equações lineares. A solução é o x, tá? A solução é a seguinte: eu conheço a matriz de coeficientes, conheço esse vetor de não homogeneidade aqui. E eu quero saber qual é o x, tá? O x que eu gostaria de calcular aqui. Tá? Esse é o nosso problema para resolver um sistema de equações lineares não homogêneo. Tá? Então, se o determinante da matriz de coeficientes não é zero, não é igual a zero, tá? Existe a inversa e a gente tem uma solução simples para isso, que é a seguinte: ó, o x, se eu multiplicar o lado esquerdo dessa equação aí pela inversa de A e o lado direito também, ó, como isso aqui é igual a identidade, eu tenho que isso aqui é igual ao x, que é igual a inversa de A vezes o vetor de não homogeneidade. Então digamos assim, tá resolvido. Tá resolvido o problema, uma vez que a gente conhece a inversa da matriz de coeficientes, tá? É só fazer a multiplicação da matriz inversa pelo vetor y e a gente tem a solução do sistema de equações lineares, tá? Tem uma regra mnemônica que se usa para resolver essas coisas. Eu só quero mostrar para vocês de onde vocês podem obter ela, como vocês podem obter ela. É chamada regra de Cramer. Tá? Que é aquela regra que tu obtém a componente J do vetor esse, substituindo o vetor não homogeneidade na coluna J da matriz e dividindo o determinante dessa nova matriz pelo determinante da matriz de coeficientes. Tá? Bom, como é que a gente obtém isso? Considera a componente J desse vetor, do vetor resposta ali, tá? Da solução, do vetor solução aqui desse problema.
Então a componente J, assim como a gente fez lá para matrizes, vocês podem fazer para uma matriz, bom, a gente fez para matrizes em geral, né? Então o que eu estou fazendo aqui é aplicar aquela regrinha do produto de matrizes para o produto de uma matriz quadrada por uma matriz coluna aqui, tá? Mas é a mesma coisa, tá? Então aqui, quando a matriz é coluna, em vez de usar, como o índice é sempre igual a 1, né? A gente usa só o índice assim. Em vez de escrever assim, ó, J1, eu escrevo só J, tá? Para os índices de uma matriz coluna. Mas, de novo, isso aqui vai ser o elemento J. Bom, quando tu tem uma matriz quadrada vezes uma matriz coluna, isso dá uma matriz coluna, tá? De novo, vai te dar uma matriz de dimensão n por 1. Tá? Então, eu vou colocar aqui só um índice para essa nova matriz também. Mas quando tu separa isso em termos dos elementos de cada uma das matrizes, tu está multiplicando, isso fica uma soma em K, A menos 1, JK, YK. Tá? Aqui, ó, lembra que para uma matriz coluna tu teria esse índice aqui, tá? O índice de fora é o J e o 1, né? E o de dentro é o que tu tá somando, tá? Então seria isso aí. Agora eu substituo aqui a matriz de inversa em termos da matriz de cofatores, tá? Então isso aqui vai ser 1 sobre o determinante de A. Já vou tirar para fora da soma aqui, colocar em evidência. Soma em K, cofator de A, transposto, né? Então é KJ, YK. Aí isso aqui começou a se assemelhar com uma expansão em cofatores, tá? Se eu trocar essa ordem, então eu já vou fazer isso. Ó. Já vou trocar essa ordem. 1 sobre determinante de A, soma em K, Y, K. Então ó, eu estou somando em K, estou somando nesse índice aqui, e o segundo índice, que é a coluna J, né? Que está fixo. Então meio que se assemelha a uma expansão em cofatores, mas é uma expansão em cofatores se eu fizer a seguinte substituição. Na verdade, eu vou definir o que eu chamei de matriz de Cramer. Então a matriz de Cramer K com superescrito J, tá? Ela tem uma matriz com elementos de matriz KJ, K-1, J-1, K, J, K-1, J, KJ, K-1, J mais 1, KJ, K, J-1, KJ, KJ, KJ. Tá, essa notação já vai ficar claro por que eu estou colocando essa notação com o J aí. E estou dando atenção para a coluna J, né? KJ mais 1, KJ, K mais 1, J menos 1, KJ, K mais 1, J, KJ, K mais 1, J mais 1. Tá, então só estou escrevendo a matriz em termos dos seus elementos aqui, dando atenção para a coluna J, tá? Porque essa coluna, se eu pegar e substituir K menos 1, J menos 1, se eu substituir a coluna J pelo vetor de não homogeneidade, ó,
Então aqui eu vou colocar o YK mais 1. Opa. Então componente por componente eu vou substituir aqui. Nessa coluna J eu vou substituir o vetor de não homogeneidade, o resto da matriz fica igual. Na verdade o resto da matriz vai ser a matriz A. Então aqui vai ser a própria matriz A. Então aqui A, K-1, J, -1, A, K, J, A, K mais 1, J menos 1, A, K menos 1, J mais 1, A, K, J mais 1, A, K mais 1, J mais 1. Tá, o resto da matriz ela fica igual à matriz A matriz de coeficientes, né? Tá. Então essas são as matrizes de Cramer que eu vou definir. Agora, dá uma olhada como é que fica a expansão em cofatores para essas matrizes de Cramer. Então o determinante da matriz que eu chamei de KJ, a matriz KJ então é a matriz A, quando eu substituo a coluna J pelo vetor de não homogeneidade aqui do sistema de equações lineares não homogêneas. Tá? Então esse determinante vai ficar esse elemento, digamos o elemento A, tu vai fazer expansão na coluna, tá? Então deixa eu só colocar aqui. Então para uma matriz geral, uma matriz qualquer, né? É isso aqui, né? Tu tem lá a JK, menos 1, J mais K, determinante do menor a JK. Tá? Se a gente faz expansão na coluna, soma na linha, tá? Então eu vou ter o elemento que está naquela coluna K, nesse caso, né? O elemento vezes o determinante do menor que eu obtenho tirando essa coluna e tirando a linha correspondente, tá? Então isso é exatamente o que está aparecendo aqui, ó. Então aqui teria o elemento de matriz, tá? E aí o elemento da matriz de cofatores que seria obtido tirando essa coluna e a linha por linha aí, tá? Então isso aqui a gente vê que é o determinante da matriz de Cramer KJ dividido pelo determinante de A. Tá? Então essa regra vocês devem ter visto no ensino médio, eu acredito. Então a solução vai ser obtida a componente J do vetor de solução, né, vai ser obtida dividindo o determinante da matriz de Cramer KJ, né, que é colocando o vetor colocando o vetor de não homogeneidade na coluna J, o resto fica igual, e aí tu divide esse determinante dessa matriz pelo determinante da matriz A. Tá? Então essa é a regra de Cramer. Tem um exemplo aqui. De aplicação. Então se tu pegar 2x1 mais 3... Pode chamar assim 2x1 mais 3x2 igual a 5. 7x1 mais 11x2 igual a 13, tá? Então esse é o sistema de equações lineares que eu estou considerando. O vetor para esse sistema aqui, então, ó, a matriz A é 2, 3, 7 e 11. O vetor x, né, o vetor incógnita, é x1, x2. E o vetor y, o vetor de não homogeneidade, é 5 e 13. Tá? Para esse sistema de equações lineares. O determinante da matriz A, agora a gente tem, primeira coisa, verificar se a matriz se a matriz de coeficientes pode ser invertida, tá? Então o determinante da matriz A é 22, 2 vezes 11, 22 menos 37, 21, tá? Então é igual a 1, que é diferente de 0, tá? Então existe a inversa, existe a menos 1, né?
e aí a gente pode escrever o vetor solução como a inversa vezes o vetor de não homogeneidade. Tá? E aí com isso a gente pode aplicar, daqui segue, né, dessa expressão na verdade é que segue a regra de Cramer, aquela regra mnemônica de Cramer. Tá? Então o x1 é a componente 1 do vetor de solução, tá? Isso aqui é equivalente a escrever isso aqui, né? Então essa componente 1 vai ser o determinante da matriz de Cramer, K1, dividido pelo determinante da matriz A. A matriz de Cramer K1, então tu obtém, tu pega a matriz A, substitui no lugar da coluna 1 o vetor de não homogeneidade. Então vai ser essa matriz aqui, 5, 13, 3, 11, e o determinante de A é igual a 1, tá? Então isso aí, calculando esse determinante, 5 vezes 11 menos 3 vezes 13, dá 16. x2, então é equivalente a essa notação aqui, né? Então vai ser o determinante da matriz de Cramer, K2, dividido pelo determinante de A, que é o determinante dessa matriz que tu obtém colocando no lugar da coluna 2 o vetor de não homogeneidade. Tá? Isso dá menos 9. Aí depois que vocês obtiveram a solução assim, tá, usando essa regra, se vocês quiserem verificar, né, que está certa a solução, pega e substitui, tá? 2 vezes 16 mais 3 vezes menos 9, vai lá e vê se dá 5, tá? Nesse caso dá 5, então tá certo. 7 vezes 16 mais 11 vezes menos 9 tem que dar 13, tá? Então vai lá e vê se dá 13. E aí, para esse caso, tá tudo tranquilo. Então assim vocês verificam se a solução está certa. Mas vejam que essas soluções têm uma certa limitação, tá? Você sempre tem que fazer essa verificação, não pode sair aplicando para qualquer sistema de equações, tá? Primeiro tem que ser não homogêneo, então esse vetor aqui não pode ser não pode ter todas as componentes iguais a zero. Segundo, a matriz de coeficientes tem que ter inversa, tá? Então tem que ver se o determinante da matriz de coeficientes é diferente de zero. Tá? Daí, satisfeitas essas condições, então depois disso vocês podem aplicar essa regra, tá? Aí por último, bom, todas as regras tem muitas regras relacionadas, muitos métodos de cálculo relacionados que usam o cálculo analítico, numérico, na maioria das vezes numérico, né, do determinante, tá? Como a gente viu lá desde o início, né, se a gente calcular o determinante usando a soma sobre todas as combinações de índice, aquele com repetição, né, tu tem n na n possibilidades, tá? Então para uma matriz razoavelmente grande, esse número de termos na soma que tu tem que calcular é muito grande. E mesmo naquela definição que a gente usa só as permutações na definição do determinante, né, também tem n fatorial, tá? N fatorial cresce mais do que exponencial, mais rápido do que exponencial, tá? Então com n. Então também para uma matriz com uma dimensão razoavelmente grande, tu tem um número muito grande de termos para somar, tá? Isso custa muito computacionalmente. Aí se desenvolveram, claro, durante os anos, métodos mais eficientes para fazer esses cálculos, tá? Um desses métodos não é o estado da arte hoje em dia, mas é um método simples de entender e razoavelmente eficiente, tá? Que é o método de Gauss, o chamado método de eliminação de Gauss. Tá? Esse método, eu vou falar para vocês aqui por que a gente pode usar ele primeiramente, né? Porque essa é a ideia nessa disciplina, né? Demonstrar de onde saem esses resultados que muitos deles vocês já conhecem. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é demonstrar
por que a gente pode usar o método de eliminação de Gauss. Aí depois eu vou falar um pouco sobre o algoritmo e mostrar um programinha aí que eu fiz que vocês podem usar para verificar os cálculos de vocês. Tá. A primeira a observação essencial aqui do método de eliminação de Gauss é o seguinte, ó, bom, antes disso acho que eu tenho que falar um pouco sobre a notação. Pessoal, eu vou usar essa notação aqui, ó. A linha 1, ao invés de, quando eu vou escrever a matriz aqui, eu escrever A11, A12, A13 e assim vai, tá? Eu vou chamar toda essa linha aqui da matriz dessa forma, tá? Então, esse vetor linha, com essa notação aí, é a linha 1, tá? E assim por diante até a linha N, tá? Então, a matriz vai ser denotada também dessa forma. Tá? Então, agora o que acontece se eu pegar uma certa linha de uma matriz e trocar essa linha, né? Então eu vou obter uma nova matriz, a linha, fazendo o seguinte, eu vou pegar essa linha J e trocar ela por uma constante multiplicada por uma outra linha, chama a linha L aqui, tá? Então o que acontece com o determinante? A gente vai ver que o determinante não muda, tá? E aí está a essência do método de Gauss, do método de eliminação de Gauss. Então o determinante dessa nova matriz, determinante da matriz A', aqui eu vou dar importância então para a coluna, para a linha J e para a linha L, tá? Então aqui na soma vou usar a definição original do determinante, tá? Então aqui vai ter soma KJ menos 1 KJ KJ mais 1 KL, função sinal dessa permutação, né? KJ menos 1 KJ KJ mais 1 KL, tá? E aqui então vou ter o produto dos elementos de matriz, AJ menos 1 KJ menos 1 AJ KJ AJ mais 1 KJ mais 1 AL KL, tá? Então o que eu estou dizendo aqui é que eu vou pegar, isso aqui a gente já escreveu algo parecido, né? Então eu vou pegar a linha J, né? Para todas as colunas, né? E vou trocar isso para obter o elemento de matriz da linha aqui. Opa, aqui é linha. J, K, J. Então essa nova matriz, né, vai ser obtida da antiga, somando-se a linha J mais uma constante vezes a linha L. Tá? Tá, aqui é o índice coluna é o mesmo. Tá? Isso. Tá, então aqui no lugar desse termo aqui, bom, como a gente já fez contas parecidas, eu só vou substituir aqui no lugar do a linha JKJ, eu vou colocar AJKJ mais C vezes a LKJ. Tá? Aí quando eu faço isso eu posso... esses outros elementos são todos iguais, tá? Eu só mudo a linha J, tá? Então isso aqui é igual a AJ menos 1, KJ menos 1. Esse termo aqui é igual a AJ mais 1, KJ mais 1. Esse termo aqui é igual a AL, KL. Tá? Então eu posso agora separar com esse produto aqui em dois produtos, né? Colocar o C em evidência,
Aí vou ter duas somas, aqui eu não vou colocar, é a mesma permutação, o sinal aqui é da mesma permutação. Aí eu teria aqui AJ menos 1, KJ menos 1, AJ, KJ, AJ mais 1, KJ mais 1, até AL, KL e assim vai, tá? Mais C, soma sobre as permutações, tá? Aqui eu vou ter AJ menos 1, KJ menos 1, só que agora apareceu AL, KJ, na coluna J, né? AJ mais 1, KJ mais 1, AL, KL, e assim vai. Então aqui, ó, aqui aparece a mesma linha L, tá? Então isso aqui, essa expressão aqui, ó, é igual ao determinante de uma matriz com duas linhas iguais, tá? Então isso aqui é igual a zero. Pois é igual ao determinante de uma matriz com duas linhas iguais. Tá? E essa expressão que ficou aqui, ó, é o próprio determinante da matriz A. Tá? Então esse é o determinante da matriz A. Tá? Então é por isso que a gente pode agora, para obter o método de Gauss, né, o que a gente vai fazer é trocar uma linha por essa linha mais uma constante vezes outra linha. Tá? E aí, claro, para as colunas vai seguir o mesmo tipo de raciocínio. Tá? Vocês podem fazer isso, claro, também para as colunas. Tá? Então, para falar sobre o algoritmo, deixa eu ir lá para as notas de aula. Então o algoritmo é o seguinte, ó. A gente tem lá uma matriz, a ideia do algoritmo de eliminação de Gauss é transformar essa matriz na forma triangular. Aí uma vez que a gente tem essa matriz na forma triangular, a gente já verificou, né, que o determinante é só tomar o produto dos elementos da diagonal principal e a gente tem o determinante. Tá? Então como é que a gente faz isso? A ideia desse algoritmo é zerar todos os elementos que estão abaixo de um certo elemento na diagonal principal. Tá? Então, se eu quero transformar numa matriz triangular superior, tá? Se for uma matriz triangular inferior, tu elimina os elementos que estão à direita de um certo elemento da diagonal principal. Tá? Só que pode acontecer o seguinte, ó, se vocês tiver esse elemento igual a zero, vocês não vão conseguir fazer isso. Tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se esse elemento não é zero. Se ele não é zero, eu já vou para o próximo passo. Tá? Aí, como é que eu elimino esse elemento A21 aqui? Tá? Se eu trocar a linha 2, digamos que ele não é zero, se o A1 não é zero. Tá? Se o A1 é zero, eu tenho que procurar, tá? Eu passar pelo primeiro passo aqui do algoritmo. Se o A1 é igual a zero, eu tenho que procurar aqui qual dos elementos que estão abaixo que é diferente de zero. Digamos que o A31 é igual a zero. Aí eu pego e troco. Eu troco a linha 3 pela linha 1, aí troco o sinal do determinante, guardo um menos 1, tá? Para multiplicar o determinante, tá? Quando eu faço essa troca. Tá? Aí, bom, aí tem um elemento aqui no elemento de matriz 1, 1, né? Dessa nova matriz, vai ser diferente de zero. Aí como é que eu zero os elementos que estão abaixo, tá? Então agora eu vou assumir que esse cara aqui já é não nulo. Eu posso fazer isso trocando a linha 2 pela linha 2 menos esse elemento A21 dividido por A11 vezes a linha 1, tá? Eu tenho que fazer isso para toda a linha, ó. Não posso fazer elemento por elemento, porque isso aqui, ó, é para toda a linha. Tá? Então eu tenho que fazer isso para toda a linha. Tá? Então eu vou fazer não só para esse elemento aqui, mas eu vou garantir que esse elemento para a nova matriz seja igual a zero. Tá? Então aqui vai ficar, para esse elemento ali, ó, vai ficar A21 menos A21 dividido por A11 vezes A11, tá? Aí o A1 cancela com A1, fica A21 menos A21 que dá zero. Aí mas eu tenho que fazer isso para todos os outros. Então o novo elemento aqui na posição 2, 2 seria A22 menos A21, tá, aqui,
A21 sobre A11 vezes A12, tá? E assim vai para todos os elementos aqui da direita. Esses caras não vão ser necessariamente iguais a zero, tá? Pode ser, mas não vão ser em geral, tá? Aí eu faço a mesma coisa para todos que estão abaixo do A11, tá? Então o A31 vai ficar A31 menos A31 sobre A11 vezes A11, aí vai zerar, aí faço para todos os elementos que estão à direita dele a mesma operação. E aí eu zero todos os elementos que estão abaixo. Feito isso, zerei todos os elementos que estão abaixo desse elemento A11, vou para o A22, tá? Da nova matriz, tá? Dessa nova matriz. Tá? Então eu vou lá, verifico se ele é zero, vou achar um elemento que está abaixo dele que é diferente de zero. Se não existir nenhum elemento abaixo desse elemento que é diferente de zero, o determinante já é zero, porque esse cara não tem como não zerar ele. Tá? Então já vai dar zero, pode parar o algoritmo por aí mesmo. Mas se tiver um diferente de zero, faço a troca de linhas, cuido para trocar o sinal do determinante e aplico o mesmo processo. Tá? Daí eu vou ter, digamos, a linha 3 seria a linha a linha 3 vai ser a linha 3 menos uma constante vezes a linha 2. E essa constante é sempre o A32 dividido por A22. Tá? Ou A42 dividido por A22. Tá? Essa constante C. Que eu faço a multiplicação. E assim vai, tá? Então aqui tá a ideia. A ideia é essa aqui, ó. Em geral, tu vai trocar a linha J pela linha J menos a JK, AKK, vezes a linha K. Tá? Então essa é a ideia geral do algoritmo. Então é zerar, lembrem, é zerar todos os elementos que estão abaixo de um certo elemento na diagonal principal para transformar a matriz em uma matriz triangular, que a gente sabe calcular o determinante de uma maneira razoavelmente eficiente. Tá? Então tá aqui o programa, tem uns quantos detalhes, tá? Nesse programa a gente tem que considerar várias possibilidades de casos particulares, digamos assim, mas uma vez feito isso, ele tá bom. Eu testei em alguns casos aqui, tem matrizes com números que vocês podem testar até para verificar os exercícios que vocês estão fazendo, ou matrizes com símbolos, tá? Só tem que lembrar de definir os símbolos, e aí vocês têm aqui, é só chamar essa função, que ela retorna o determinante dessa matriz com símbolos também. E a princípio tá funcionando. Aqui também eu coloquei só para, ao invés de calcular o determinante, ela vai só até transformar a matriz na forma triangular, no caso aqui triangular superior, tá? Aí vocês podem aplicar. E aí por hoje, pessoal, é isso aí. Na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre álgebra linear mesmo, falar sobre espaços vetoriais, tá? Aqui não está funcionando.